Exercício 2. Suponha que não conhecemos a trajetória da asa delta, mas conhecemos seu vetor aceleração. A de t igual a menos 3 cosseno t na componente i, menos 3 seno de t na componente j, mais 2 na componente k. Além disso, sabemos que inicialmente, no instante t igual a zero, a asa delta partiu do ponto 300, com velocidade v em 0 igual a 3j. Então, encontre a posição da asa delta como uma função de t. Bom, para resolver esse nosso problema, precisamos determinar, né, quem é o vetor posição. E sabemos o seguinte: a aceleração ela é a derivada de v com relação a t, e v de t é a derivada de r com relação a t. Bom, integrando ambos os lados da equação 1 em relação a t, temos o seguinte: v de t é a integral de a de t dt. Lembrando que a de t foi fornecido pelo nosso problema, né? Então, a integral de menos 3 cosseno t na componente i, menos 3 seno t na componente j, mais 2 na componente k dt, é a mesma coisa que integrar cada componente da nossa função vetorial, ou seja, a integral de menos 3 cosseno t dt na componente i, a integral de menos 3 seno de t dt na componente j, mais a integral de 2 dt na componente k. Isso, por sua vez, é igual a menos 3 seno de t na componente i, mais 3 cosseno de t na componente j, mais 2t na componente k, tudo isso somado com um certo vetor constante. Bom, agora vamos usar a condição inicial, que foi dada no problema, v de 0 é igual a 3j, e com isso encontrar essa constante de integração, né? É possível determiná-la. Bom, observe que 3j é igual a v de 0, né? No instante t igual a 0. Observe que a nossa v foi determinada e ela aplicada em 0 é menos 3 seno de 0 na componente i, mais 3 cosseno de 0 na componente j, mais 2 vezes 0 na componente k, somado com o nosso vetor constante C1. Observe que seno de 0 é 0, cosseno de 0 dá 1, 1 vezes 3 dá 3 na componente j, e 2 vezes 0 é 0 na componente k. De modo que nós temos 3j mais C1 igual a 3j. Isso implica dizer que C1, né, é igual ao vetor 0, 0, 0. Então, como C1 é o vetor 0, 0, temos que v de t é o vetor, a função vetorial, menos 3 seno de t na componente i, mais 3 cosseno de t na componente j, mais 2t na componente k. Integrando ambos os lados da nossa equação 2, em relação a t, temos que r de t é a integral de v de t dt. Lembrando que nós acabamos de determinar quem é a nossa v de t. Bom, r de t é a integral de v de t dt, que isso é igual à integral de menos 3 seno de t na componente i, mais 3 cosseno de t na componente j, mais 2t na componente k, dt. Mais uma vez, a integral dessa função vetorial é a mesma coisa que calcular a integral em cada componente dessa função vetorial. Ou seja, isso é igual à integral de menos 3 seno de t dt na componente i, mais a integral de 3 cosseno de t dt na componente j, mais a integral de 2t dt na componente k. Isso, por sua vez, é igual a 3 cosseno de t na componente i, mais 3 seno de t na componente j, mais t ao quadrado na componente k, mais um vetor constante C2. Bom, agora vamos usar a condição inicial r de 0 igual a 3i, e com isso encontrar a constante de integração C2. Desta forma, temos que 3i é igual a r aplicado em 0. R aplicado em 0 é a mesma coisa que 3 cosseno de 0 na componente i, mais 3 seno de 0 na componente j,
mais 0 ao quadrado na componente K, somado com o nosso vetor C2. Bom, cosseno de 0 é igual a 1, vezes 3 dá 3 na componente I. Seno de 0 é igual a 0, 3 vezes 0 dá 0 na componente J. 0 ao quadrado dá 0, 0, que é igual a 0 na componente K, somado com o nosso vetor C2. Então, 3i mais C2 é igual a 3i. Desta forma, temos que o nosso C2 é igual ao vetor 0, 0, 0. Logo, C2 sendo o vetor 0 na componente I, 0 na componente J e 0 na componente K, temos que R de T é 3 cosseno de T na componente I, mais 3 seno de T na componente J, mais T ao quadrado na componente K. Portanto, a posição da asa delta como uma função de T é dada por R de T igual a 3 cosseno de T na componente I, mais 3 seno de T na componente J, mais T ao quadrado na componente K.